Olá, vamos à nossa aula 06, hoje trazendo para vocês, saindo um pouco dos conteúdos gramaticais, e vamos falar sobre o gênero textual poema. Vamos à definição do que é poema. Mas antes disso, vamos a uma pequena reflexão. Sempre ouvimos falar de poema e poesia. E será que são a mesma coisa? Pensem aí comigo. Poema e poesia têm uma diferença. E nós vamos a duas afirmações que eu coloquei aqui na tela para vocês, para que a gente possa refletir. O que você deseja expressar e como você deseja expressar. O que você expressa é sentimento, é emoção. Então, toda vez que envolver o sentimento, que envolver a emoção, é a poesia. E poesia não está apenas em poemas. A poesia, ela pode ser o sentimento, a emoção que você consegue enxergar em uma paisagem, em um quadro, em uma fotografia. Então, a poesia, ela é algo mais abstrato, porque ela depende de fato do sentimento que você tem para poder existir. Já o poema, ele é um texto escrito seguindo os padrões que eu vou falar para vocês daqui a pouco, ou de maneira livre, porque nós sabemos que tem poemas que são em formatos de xícara, de flor, que não seguem padrão de verso, de estrofe, e é considerado um poema. Nós vamos ver na próxima tela as principais características do gênero poema. Mas só para finalizar essa tela, lembrem-se, poema é a forma e poesia é o sentimento ou emoção. As características principais do gênero poema serão: possui um título, possa ser que vocês encontrem em alguns livros por vir em sequência os poemas e o livro tem uma mesma temática, não vai vir título em cada um, mas a grande parte dos poemas vão vir com um título. É formado por estrofes, e essas estrofes são formadas por versos. Mais adiante eu vou colocar um texto e a gente vai identificar isso. O que são os versos? Os versos são cada linha do meu poema. Então, cada linha dele é chamado de verso. E esses conjuntos de versos são chamados de estrofes. Nessas estrofes, baseado nos versos, podem ter rimas. As rimas são as semelhanças sonoras no final dos versos. E possui, não é pode, possui um eu lírico. Quem é o eu lírico? O eu lírico é a voz que fala nesse poema. E muitas vezes algumas pessoas pensam que o eu lírico é o poeta, e nem sempre. Esse eu lírico, ele pode ser um homem, uma mulher, uma criança, não necessariamente o autor do livro de poemas, a pessoa que escreveu o poema, ela pode ter escrito o poema, mas quem está demonstrando o sentimento é o eu lírico. Pode ser, como eu citei anteriormente, uma criança que faz parte do contexto daquele poema, que é a voz que fala no poema, é chamada de eu lírico. Nós temos os poemas épicos, que são poemas que são considerados poemas narrativos, ou seja, são poemas que possuem essa estrutura de estrofe, de verso, de eu lírico, porém, eles contam uma história vinculada a um herói. Então, o personagem principal desse poema sempre vai ser enaltecido, ele vai ser alguém muito importante. Os poemas dramáticos serão aqueles que terão diálogos e que serão encenados, ou seja, a maioria dos poemas dramáticos são escritos para virarem peças teatrais. E também temos os poemas líricos, que são aqueles poemas que trazem a poesia ao extremo.
Ou seja, quando eu coloco o extremo, pode ser forte demais. Vamos dizer assim, que tenha a poesia mais aflorada, né? Que são os poemas onde nós encontramos sentimentos e emoções no decorrer da leitura do poema. Você vai observando que ali tem sempre expressos os sentimentos do eu lírico, as emoções que ele sentiu. Então, essas foram as principais características do gênero poema. Aqui nós temos um exemplo de um poema, para que a gente associe as características que vimos na tela anterior. Eu tenho aí o teu retrato, que é o título dado ao meu poema, que é uma das características. Observe que em vermelho tem algumas setas. Lembre-se, toda vez que eu tiver uma linha no meu poema, ela é chamada de verso. O conjunto de versos, ele é chamado de estrofe. E a rima, ela vai estar no final de cada verso que eu tenho no meu poema. Então, observem que as características que eu disse anteriormente estão empregadas nesse exemplo. Eu tenho o título, que é o teu retrato, tem os versos. Se nós fôssemos contar aqui quantos versos teria este poema, vamos contar juntos para que fique mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu teria 14 versos. E quantas estrofes eu teria? 1, 2, 3, 4. 4 estrofes. E se me perguntasse na atividade, por exemplo, o que é rima? Nós vamos ver na próxima tela, mais detalhadamente, o que é uma rima e quais são os principais tipos de rima. Ou seja, a parte sonora do final de cada verso do meu poema, certo? A classificação das rimas. O uso dessas combinações de palavras que apresentam uma certa semelhança de som é chamado de rima, sendo usado pelo poeta para tornar a poesia mais musical e sonora. Vale salientar que o poema ele não é um texto que é para ser lido como a gente pega muitas vezes na sala de aula e faz leitura coletiva. Ele tem musicalidade, ele tem uma parte sonora que é muito importante, que é composta justamente pelas rimas. Lembrando que as rimas não são palavras idênticas, mas sim semelhantes. Vamos aos 3 tipos de rima. A primeira rima é aquela que é chamada de alternada ou cruzada. Isso significa dizer que o primeiro verso na rima alternada vai rimar com o terceiro verso, no caso do nosso exemplo. E o segundo verso rima com o quarto. Então, é onde fica justamente essa sequência de A, B, B. Eu rimo o primeiro verso com o terceiro verso e segundo verso com o quarto verso. Aí só dou a primeira classificação, que é a chamada rima alternada. Vamos à segunda classificação. Na segunda classificação, eu tenho a rima intercalada ou oposta. Então, a gente vai observar que quando eu tenho a rima intercalada ou oposta, vai ser primeiro verso, vai rimar com o último verso. E o segundo vai rimar com o terceiro. Observe que até a finalização, ou seja, a última palavra do meu verso, sonoramente são semelhantes. E a terceira classificação é a rima emparelhada, ou seja, já está emparelhado, né? A gente já observa que vai ser de dupla. Quando eu tenho o primeiro verso rimando com o segundo e o terceiro rimando com o quarto. Quando nós formos trabalhar a produção de poema, nós temos essas 3 opções de fazer as rimas. Ou, deixa eu voltar aqui a tela para vocês verem rapidinho. Ou fazemos ela alternada, certo? Primeira com terceira e segunda com a quarta. Ou faremos ela intercalada, A, B, B, A. Ou faremos ela em dupla, vamos dizer assim. Primeira com segunda e terceira com a quarta.
Espero que essa revisão rápida sobre poemas tenha ajudado vocês. Respondam a lista de exercício. Qualquer dúvida, tiramos no grupo. Obrigada e boa semana.